Olá, Cinegues! Olá, tudo bem? Estou passando de surpresa aqui, passando de surpresa com esse novo produto aqui da Live Cine Gnose 360, os Drops News. Drops News, vamos fazer, forçosamente vou ter que fazer isso, porque ordens médicas, como vocês bem sabem, sofri um acidente que poderia ser mais sério, já fiz a cirurgia aqui no úmero, aqui no braço, e agora estou com esse colar Filadélfia incômodo, que vai ter que ficar aí umas 20 semanas, ou seja, vou ter que ficar próximo mês ainda, só no começo de março é que eu vou me livrar disso daqui. Acredito eu que vai estar consolidada a lesão aqui na cervical, aqui na número 1, que é uma coisa assim mínima, né? Nem raio-x consegue pegar esse tipo de lesão. Mas como eles são muito cuidadosos, então eles recomendaram os médicos não fazer live, não fazer tantas lives assim, porque aí força o pescoço, fica muito tempo e tal. Então a alternativa é fazer uma coisa mais curta, rápida, sucessiva, diversos dias, em cima, inclusive, da própria notícia quando ela acontece. Daí a ideia do Drops News para substituir as lives, né? Então, por enquanto, as lives, pelo menos, elas vão ter que ser mais espaçadas, né? Não pode ser nessa frequência semanal como eu estava querendo. Então, eu recebi um enquadro dos médicos. Então, não pode mais fazer live. Então, não pode. Então, drops assim, em torno de meia hora, tudo bem, né? Tudo bem, tá liberado. Até estava pensando em algum tempo já fazer algo parecido com isso, para ter mais dinâmica, tal, para em cima do fato, em cima da notícia. Então, veio calhar essa ideia aqui para colocar em prática. Então, estou passando aqui para anunciar e vamos à primeira edição hoje, né? Do Drops News em cima daquilo que está acontecendo agora, né? Então vamos lá, né? Para gente, antes da gente começar, né? A gente vai fazer aquele nosso roteiro que vocês sabem, né? Apresentando aqui aos incautos, aqueles que ainda não conhecem, o canal de cortes do Cine Gnose, aqui coordenado pelo nosso Matheus Câmara. Tá? Vou ter que falar agora, porque não tem mais live para falar dessas coisas, né? Então, o Matheus Câmara vai ter que tirar recortes em cima dos drops. Está mais simples o trabalho para ele. Então, aqui os cortes do Cine Gnose e também aqui as nossas lives. E por que não agora os nossos Drops News virando podcast, né? Então, vai ter que ser agora, é o novo normal, pelo menos por enquanto, aí nesse um mês ainda pela frente, né? Que esse humilde blogueiro vai enfrentar com fisioterapias e esse colar Filadélfia, né? Parece irônico, né? Filadélfia tem a ver com os Estados Unidos, com a terra da liberdade, onde foi declarada a independência, a ruptura com o colonialismo inglês, e para esse humilde blogueiro é a prisão. Realmente é irônico, né? A vida não é feita com justiça, a gente sabe, é feita com ironias. Então tá aqui, tá? E também, né, como para não esquecer, para a gente nos manter aqui nesse período difícil que estamos passando, apoie com a chave Pix aqui a nossa live, Cine Gnose 360, nos preparando para a live, né? Quando a gente voltar ao esquema de live. Então tá aqui, vamos conversar, vamos começar a nossa conversa aqui em cima das notícias que estão pintando, né? O que está sendo pintado aqui que pode merecer nossa crítica midiática? Vocês devem ter acompanhado aí a super quarta, né, que rolou ontem, tá? Então, Banco Central sobe juros em 1 ponto e Selic vai a 14,25%. Isso que a grande mídia está adorando lembrar é o maior nível desde 2016, desde o impeachment da Dilma, tá? Tá certo que a maior taxa Selic foi já no governo Temer, do golpista Temer, mas com uma espécie de herança maldita da crise econômica do governo Dilma, tá?
Nem vou entrar aqui no mérito, aqui nesse Drops, a natureza daquela crise, né, que, na minha opinião, foi profecia autorrealizável, né, como essa da inflação dos alimentos que está ocorrendo agora, tá? Que a mídia está bombando. Mas é interessante a cara que o pessoal fez nos telejornais, como se fosse assim, rostos cândidos de surpresa. Oh, subiu mais 1%. Oh, que coisa! Então, toca a chamar especialistas para comentar o assunto, como se fosse uma coisa surpreendente, né? A gente sabe que esses 2 aumentos sucessivos de 1 ponto já estavam encomendados, tá? O Galípolo teve que aceitar essa encomenda, já estava encomendado, pago, previsto a entrega, lá com o Bob Fields Neto. Então faz parte, o Galípolo não teve que fazer nada a respeito disso, né? Alta Selic contratada, bizarro, um absurdo, tá? Sob aquele argumento falacioso, monetarista, escola de Chicago, escola austríaca, Hayek, aquela coisa que da suposta inflação de demanda. Então, na inflação de demanda, você tem que tirar excesso de dinheiro em circulação na economia. E você faz isso elevando os juros. Aí você mata o paciente com o próprio remédio, com a recessão econômica. A gente sabe que a recessão econômica é o objeto de desejo da grande mídia, tá? Estão querendo levar o país a esse estágio de recessão econômica, tá? Então, mas é interessante a cara que eles fizeram de surpresa. Quer dizer, eles estão bombando isso desde do último aumento para 13, 25, estão bombando isso com a inflação dos alimentos, sob controle, a questão fiscal, o governo gastador, não sei o quê, e agora eles fazem cara de surpresa. Foi assim, CNN, Globo News, pelo menos os canais fechados de notícias que acompanham, essa cara cândida de surpresa. Como se fosse, onde nós estamos, onde nós vamos com essa... Como se fosse uma coisa assim, não desejada por eles, né? Mas é claro que a gente já vem falando aqui que tudo é uma questão de controle da agenda. O governo sabia desse noticiário negativo, o que representa 14,25% de uma economia de taxa Selic, e aí veio para a agenda positiva, né? Apesar, isso convém lembrar que o Haddad, lá naquela entrevista para o Flow, convém lembrar isso, tá? Assim, cacifou essa teoria monetarista do aumento da inflação, do aumento da Selic para controlar a inflação. Então, na entrevista para o Flow, a gente até já comentou isso em live passada, o Haddad falou, não, estamos querendo fazer um crescimento econômico responsável, só faltou dizer sustentável, tá? Em que a oferta acompanha a demanda. Ou seja, corroborando com essa teoria da inflação da demanda. Então, se você põe mais dinheiro nas pessoas, as pessoas compram mais, vão procurar mais, a demanda aumenta, pouca oferta. Olha, esse mês inteiro a grande mídia, sob a expectativa da chamada super safra que está ocorrendo, que está para ocorrer, ou supõe-se que vai ocorrer essa super safra, estão falando em gargalos de escoamento, estradas, trens, caminhões, portos. Tudo bem, por onde vai escoar? Já estão falando em gargalos, então não vai dar certo. Estão bombando isso, passaram o mês inteiro falando sobre isso. E agora, com cara de surpresa, mas o problema é esse, o Haddad, né, não querendo entrar no mérito, o Haddad é neoliberal, o Jones Manuel tem razão, não passa de um neoliberal enrustido, mas nessa entrevista do Flow ele demonstrou isso, corroborou com essa teoria monetarista da inflação de demanda, tá? Que não se aplica nos tempos atuais, né? Excesso de circulação de moeda na economia gera inflação, tá? Então você tem que confiscar, tá?
lembra aquilo que o Collor fez seguindo essa... Claro que o Collor ali foi ao pé da letra, né? Mas, enfim, para controlar a agenda, o governo vem com agenda positiva, envia para o Congresso o projeto de lei que amplia para 5 mil a faixa de isenção de imposto de renda. Ok, perfeito, o timing foi perfeito. Antes da super quarta, ele joga com essa e põe o Congresso contra a parede. É uma pauta popular, tá? Mais de 10 milhões de contribuintes não vão contribuir, até 5 mil reais, tá? Então, jogando a responsabilidade, mas vai ter prejuízo o governo, tal, mas ele coloca a questão, sim, o governo vai recuperar esse dinheiro perdido, essa renúncia fiscal. De quem? Dos mais ricos. Aquele número terrível, aquele número 0,06% da população, que ganha mais de 600 mil reais por ano, tá? Tributação progressiva de até 10%, tá? Levando aí a questão da justiça tributária, tá? Ok, pauta positiva, tá? Pauta positiva, agenda positiva, muito bem, parece que estão assistindo aqui a live, mas a questão é que reduz a propaganda, tá? Essa medida reduz a comunicação à propaganda, esse é o problema. Essa medida e essa, tá? Que faz parte desse pacote de notícias positivas, com o novo consignado seletista, ou seja, aqueles que têm registro em carteira, seletista vai poder pegar empréstimo com taxa civilizada, apesar do aumento da Selic, diz Haddad. Olha, essas duas notícias desapareceram na super quarta, na grande mídia. Com relação à chamada justiça tributária, o 0,06% da população que não paga imposto e vai começar a pagar um imposto progressivo de até 10%, simplesmente passaram por cima, falaram um pouco a respeito, e alguns canais até sugeriram dessa fúria para tentar, essa fúria fiscal do governo para tentar cobrir a renúncia fiscal da isenção de imposto de até 5 mil, chegar aos empreendedores, de novo acenando com esse fantasma. Acreditem que eu já vi em certos canais, menos cotados, fazendo esse tipo de comentário, sugerindo chegar aos empreendedores, tá? E essa questão do consignado, você acredita que eu vi esse tipo de opinião seguindo o monetarismo? Mas espera aí, a atitude do Banco Central é tirar dinheiro de circulação. O governo está oferecendo consignado, quer colocar dinheiro em circulação. Quer dizer, nada vai adiantar. Isso já apontando para futuras subidas da taxa Selic, dizendo que esse novo consignado é uma coisa assim totalmente inútil, ou seja, torna a medida monetarista do aumento da taxa Selic inútil, porque o governo está teimando em colocar mais dinheiro em circulação com crédito consignado. Tá? E muitos comentaristas dizendo que é uma atitude eleitoreira. É impressionante, a grande mídia não tira da cabeça a eleição de 2026. Já está com o projeto T do Bandeirante Frankenstein, do nosso governador aqui de São Paulo, o projeto T, tá? Já avisando 2026. Não sai isso, não tiram isso da cabeça, tá? O governador de São Paulo, né? Querendo já, não sai, e agora fica acusando uma atitude eleitoreira, uma medida pensando nas eleições de 2026 e assim por diante. O problema é que essas medidas deveriam ser ditas ao vivo. O problema é que, na minha opinião, o Poder Executivo não usa as suas prerrogativas. Tá?
Então, se é uma bandeira, questão de justiça tributária que nunca foi feita no país, isso que o Lula falou é uma coisa muito forte. Isso deveria merecer uma exortação pública, exortação coletiva, em rede nacional, conclamando o povo a apoiar e pressionar os deputados que eles elegeram, se é que as pessoas se lembram em que deputado votou, mas pressionar o Congresso. Tá? Pressionar o Congresso. O problema desse governo, a gente já comentou diversas vezes, é que eles confundem comunicação com propaganda. Então entrega para a SECOM a bola, está com a SECOM agora. Fazer bombar essa pauta positiva através de anúncios publicitários. Aqueles anúncios publicitários geniais, filmes institucionais, memes na internet. Isso não adianta nada, isso se perde. Quem controla a grande mídia, quem controla a agenda é a grande mídia. Então, já que o governo perdeu a chance de transformar a TV Brasil numa BBC, tá? Perdeu a chance nos 14 anos que ficou no governo, então vai entrar em cadeia nacional. Só que a gente sabe que entrar em cadeia nacional é chamar o pai de careca e a mãe de bicicleta. É chamar para o pau. Olha, agora a bola está com o Congresso Nacional. Apertem eles. Esse é um governo que não quer confronto. É impactante. Quem é os mais velhos aqui lembra a época da hiperinflação, sabe o quanto é impactante um presidente entrar ao vivo. Quando eu falo ao vivo, é ao vivo mesmo. Não é aquela coisa como foi o Haddad, que colocaram um filme institucional, tá? Fazendo a Faria Lima, além de tudo, ficar com medo que o Haddad se candidatasse a presidente, que parecia um vídeo de horário político gratuito. Tá? Então, é essa questão. O executivo tem que usar das suas prerrogativas. Essa agenda positiva acaba se perdendo nas calendas. Tá? Já foi esquecido pela grande mídia. A isenção de imposto de renda, crédito consignado com juros especiais para seletistas, já foi. Agora só se fala na taxa Selic, a maior desde o impeachment da Dilma. Estão fazendo esse recall. Olha, a inflação dos alimentos aqui é a mesma daquela crise da Dilma. É recorrente isso, né? Então, estamos aqui no velho problema. O velho problema que eu defendo. O problema que a gente já vem repetindo aqui bastante, comunicação é acontecimento. Acontecimento comunicacional. Não se pode confundir com propaganda. Então, quando você vê o Eduardo Bolsonaro se licenciando, do nada se licencia, está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Então, ele vai pedir anistia, asilo político. Está criando um puta acontecimento. Imagina lá fora que as pessoas não têm um contexto do que está ocorrendo aqui no Brasil, o que significa um parlamentar pedindo asilo político nos Estados Unidos. Até explicar que lagartixa não é jacaré, ou vice-versa, é complicado. Então, ele está seguindo aquela estratégia alt-right da comunicação como acontecimento. Criar um acontecimento. Olha, tá aí pela primeira vez um deputado, um parlamentar pede asilo político nos Estados Unidos. Você viu isso? É criação de acontecimentos. Dessa maneira, você controla uma agenda. Por exemplo, vê o caso do Gustavo Lima, que já desistiu, claro, isso aí era as pedras do Porto de Santos já sabiam disso, que o Gustavo Lima não ia se candidatar. Você acha que o Gustavo Lima ia abandonar a carreira dele com muitas prefeituras aí recebendo grana aí dos deputados, a grana do orçamento, fortunas, para se dedicar a uma carreira incerta como candidato à presidência ou à vice-presidência? Agora, esse aqui é o ponto.
desde o início se sabia que era mentira. Isso não é verossímil, não é crível. Mas o que faz a grande mídia, os seus analistas? Compram a ideia, começam a comentar os cenários políticos com Gustavo Lima, tá? Vice do Caiado, será que é uma estratégia aí jogada dele com o Caiado também? E você vê outra coisa, pesquisa, se não me engano, da Quest, já colocando Gustavo Lima nas pesquisas à presidência. Quer dizer, a grande mídia dando verossimilhança a uma coisa absolutamente inverossímil. Para agora, Gustavo Lima desistir. Criação de um acontecimento, com isso se controla uma agenda. Com isso se cria cortinas de fumaça. Tá? Já que esse governo não tem a TV Brasil transformada em BBC, que deveria, depois de 14 anos, para fazer frente à grande mídia, agora utilize-se do ao vivo, o impacto do ao vivo, cadeia nacional. Tá? Pela primeira vez o Brasil está começando a ter justiça tributária, venha com essa bandeira. Tá? E por falar em bandeiras, controle da agenda e cortinas de fumaça, vê isso daqui. Cerca de 80 mil páginas dos arquivos sobre JFK serão liberados de Trump. O Trump, o assassinato do JFK, né, do John Kennedy, é um dos grandes traumas, a gente sabe, da história norte-americana. Rendeu teorias conspiratórias, razão pela qual, nos anos 60, a CIA criou o conceito de teoria conspiratória, para justamente desmoralizar qualquer coisa que não seguisse a narrativa dominante. As teorias conspiratórias, a gente sabe, foram absorvidas pela comunicação alt-right. Então, as diversas teorias que começaram a pular, até alienígenas, né? Reptilianos mataram John Kennedy. Aí começam as paródias de teoria conspiratória. E é para esse público que fala aqui o Trump. Ou seja, esses documentos, pelo que foram liberados, todo mundo já está comentando, não tem novidade nenhuma. Mas criou um auê. Como também ele vem criando auê, o Trump, na comunidade ufológica, altamente reaça, é o que dá para perceber, a comunidade ufológica, expert dizendo aqui, meio online, Trump vai abrir vai abrir uma comporta dos UFOs, da notícia, vai haver um grande desacobertamento. Já na campanha contra Hillary Clinton, ele já estava falando nesse tipo de coisa. É o público dele. Tá? Como também essas guerras tarifárias, a gente sabe que é uma grande cortina de fumaça. O Trump, ele vive disso. Assim como o Bolsonaro, que não governou, também o Trump não vai governar. Ele está em busca de oportunidades de mercado imobiliário, como lá a faixa de Gaza, que a gente falou, transformar numa oportunidade de especulação imobiliária. Tá? Então está aqui. É típico. Imagina, guerra alfandegária para quê? Para novamente fazer a indústria ir para os Estados Unidos. Então, no Canadá e no México, indústrias que existiam nos Estados Unidos foram para o Canadá e para o México. E o que aconteceu? Agora eles vendem, os Estados Unidos importam e pagam uma puta tarifa. Tá? Então ele acha o que é o populismo, o que é cortina de fumaça. A gente até na última live, a gente falou o que está, na verdade, por trás disso. Né? A questão não é essa. O Trump ele sabe que é impossível reindustrializar. Reindustrializar os Estados Unidos é uma questão de uma geração inteira. Reconstruir aquilo que foi destruído desde a década de 70. Desde do fim do acordo de Bretton Woods e a liquefação do dólar. Tá? É a história de uma geração inteira. Não vai conseguir fazer isso com uma simples guerra tarifária. A gente sabe que o que está por trás disso é a questão
dos países que adquiriram muitas reservas cambiais em dólares, grande parte do mundo, os países têm suas reservas cambiais em dólar, que fez uma moeda valorizar bastante, fazendo que os Estados Unidos virasse um país de importação, não de exportação. Então, nesse contexto, em que cada vez mais se fragiliza os Estados Unidos, ameaçando parar o governo com a não aprovação orçamentária, eles veem como ameaça o crescimento dos BRICS. O fantasma de ver as reservas cambiais sendo substituídas por outro tipo de moeda, a moeda dos BRICS, e criar uma outra plataforma de compensação financeira. É isso que está por trás. Então está lá o Make America Great Again, o MAGA, por trás dessas coisas todas. Então, uma grande conspiração. Estão escondendo a verdade dos americanos, o assassinato do JFK, e está escondendo dos americanos a verdade dos discos voadores. Tá? É aquela coisa que ele joga com o público dele, tá? Esse bando de teóricos conspiratórios pirados, né? Mas vamos avançar mais. Dessa documentação do JFK, a única coisa interessante que vazou foi essa. Documentos da CIA sobre o assassinato de Kennedy revelam que Leonel Brizola ainda está aqui. Ele foi monitorado, espionado pela CIA. Vocês devem lembrar muito bem que ele era governador do Rio Grande do Sul, ele que impediu que os militares dessem o golpe contra o João Goulart. Quando o João Goulart era o vice, né? Quando o presidente aqui renunciou, né? Esqueci o nome do cara lá. Ele renunciou, tá? O João Goulart estava numa missão diplomática na China. Era o momento propício de dar o golpe militar. Tá? Era o momento propício para dar o golpe. E ele, o Brizola, que foi muito sensível a essa questão da mídia, cria a cadeia da legalidade, ou a rede da legalidade, com emissoras de rádio, jornais, panfletos, criando uma rede de contra-informação, de contra-comunicação. E de lá de Porto Alegre ameaçou, olha, vai ter guerra civil. Fazendo que o João Goulart assumisse, né, após a renúncia do presidente da época. Né? Então, isso é que, de todo esse documento liberado, populisticamente pelo Trump, o que observou é isso. Quer dizer, Brizola era uma figura ameaçadora e foi por décadas, inclusive para a Rede Globo. A gente sabe muito bem, uma pedra no sapato. Tá? Avançando aqui nas notícias, vê isso daqui. Essa questão do controle da pauta. Vocês devem ter acompanhado os astronautas lá da Estação Internacional, deveriam ficar uma semana e acabaram ficando 9 meses no espaço. Por quê? Porque a Skyliner, uma nave da Boeing, da construtora lá, Boeing, de aviões, tal, é uma das que tem contrato com a NASA, mandou lá a cápsula para buscar esses astronautas e deu ruim. Simplesmente começou a vazar hidrogênio, tal, não era segura a reentrada na atmosfera. E tinha uma nave da SpaceX lá, que ia pegar uma outra tripulação, que estava também na estação espacial. Só que não tem espaço suficiente. E o problema maior foi que a roupa dos astronautas que estavam desenhadas a se conectar, se encaixar na nave Skyliner da Boeing, não servia na SpaceX, naquela versão da Dragon, da SpaceX, que estava lá para pegar os outros astronautas. Podia descer superlotada a cápsula. Bota a gente a mais lá, faz um puxadinho ali, desce todo mundo. Questão de design de uma fábrica para outra. Tá?
E agora você deve ter acompanhado que mandaram uma cápsula versão SpaceX mais antiga, para aqueles uniformes espaciais poderem, porque eles têm uma questão de encaixe, eles são conectados com o próprio ambiente da nave. Tá? Tem um detalhe técnico assim desses uniformes, né? Tiveram que mandar uma versão antiga da Dragon, tá? Então, foi interessante assim acompanhar a transmissão ao vivo, CNN, Globo News, assim, todos fascinados, olha a perfeição. Sérgio Atrali era a maior síndrome de vira-lata que se podia perceber. Olha que lindo, olha que bonito. E para terminar, golfinhos vieram recepcionar os astronautas. Parece cena montada. Golfinhos apareceram no final para brilhantar assim a alta tecnologia norte-americana. Olha o sucesso, a NASA, a SpaceX, Musk. Só o que está por trás daquilo é o caos que ficou a NASA com essa parceria público e privada, essa PPP, tá? São versões diferentes, uniformes, que já não cabem em uma determinada versão de uma nave espacial e assim por diante. Um caos de gerenciamento, de planejamento. E a gente sabe que principalmente a Boeing, né? Sem falar dos acidentes que teve com aviões recentes da Boeing, ela está com um problema que é típico da gestão neoliberal, né? Tudo é visado para o curtíssimo prazo para atender aos dividendos dos acionistas que esperam respostas a curto prazo. Então, é uma coisa que começa desde os anos 90, essa coisa do curtíssimo prazo que entrou na cabeça dos gestores, CEOs, diretores, tudo em função dos dividendos dos acionistas, que esperam o mais rápido possível retorno. Então, aí ficou, cadê a agenda positiva do Lula? A PL desapareceu nesse noticiário. Desapareceu. Então, eles resolveram acompanhar ao vivo, praticamente a grande parte do final de tarde, o retorno dos astronautas à Terra como um grande sucesso high-tech tecnológico. Quando, na verdade, tudo se deveu a falhas que poderiam ser catastróficas. Poderiam ser catastróficas as falhas que envolvem essas parcerias público-privada, coisa que jamais ocorreu com a NASA. A gente sabe que essas parcerias público-privadas é a coisa de você dar o grande prêmio com dinheiro público para certas empresas privadas, aquelas que dão apoio à campanha e etc. Então, estava aí a Boeing, tá? E a SpaceX do Musk, tá? Recebendo grana gorda pública, tá? Quer dizer, principalmente no sentido para lá, né? Dinheiro público que é injetado nas empresas privadas e não o contrário, né? Esse é que é o grande lance. Mas um vídeo que eu queria mostrar que eu tinha esquecido, aqui voltando àquele assunto inicial, dá uma olhada aqui na Band News, aquela questão da agenda positiva, o aumento da taxa Selic. É um pequeno resumo, isso daqui, do que é o ponto de vista da grande mídia. Vamos lá. Que não existe pena de morte no Brasil. Não tem pena de morte para assassino, mas para quem empreende e gera emprego, para quem trabalha, tem. É a pena de morte imposta pela taxa de juros que mata por asfixia. Olha esse quadro. Na primeira coluna, a taxa básica de juros no Brasil e em mais 4 países. Na segunda coluna, para quanto iria 10 anos depois a dívida de uma pessoa ou de uma empresa que pegasse 10 mil reais emprestados nessas taxas. Na Coreia do Sul, onde a taxa de juros é a mais baixa da lista, a dívida viraria 13 mil reais. Nos Estados Unidos, 15 mil reais. Na Índia, 18 mil reais. No México, 25.500. E no Brasil, 39.600 reais. Olha a diferença. E o pior,
O governo continua gastando cada vez mais, continua aumentando o endividamento público e pressionando a inflação para cima. Pequena a síntese, essa da Band News, a Globo News faz vários salamaleques e várias voltas para chegar a essa conclusão. Mas a Band News aqui foi de uma concisão precisa. Tá vendo? Foi decretada a pena de morte do empreendedor. Olha, coitado do empreendedor. De quem é a culpa? É do governo. O governo é gastador. O governo gasta, o governo não respeita, não tem responsabilidade fiscal. Então, isso é o que domina, isso é o que está por trás dessa política monetarista e tudo mais. A resposta do governo sempre vai ser essa. Então, como essa, que eu acho que essa do projeto de lei de isenção, é uma coisa para empurrar para a questão da justiça tributária. Repito, essa bandeira da justiça tributária deveria ir para um horário nobre, ao vivo, mas Lula falando ao vivo. Lula ou Haddad, tá? Ao vivo, sabe? Exortando a população. Finlândia lidera ranking da felicidade da ONU. Brasil sobe 8 posições. Isso pegou de surpresa, tá? Para a gente terminar aqui o nosso drops aqui de notícias, vocês devem ter acompanhado essa notícia que parece que pegou assim, me lembrou assim a Daniela Lima tendo que fazer um exercício retórico para justificar o porquê o Tarcisão estava lá no discurso, lá no Rio de Janeiro, lá ao lado do Bolsonaro. Tá? Tarcisão golpista, mas o Tarcisão não é moderado, o Frankenstein, o bandeirante Frankenstein aqui no Brasil. A mesma coisa foi hoje de manhã, essa questão aqui A Finlândia aparece em primeiro lugar no Relatório Mundial da Felicidade, pelo 8º ano consecutivo. Você vai ver os primeiros lugares estão os países nórdicos de bem-estar social, onde o Estado garfa até 62% do salário, dos rendimentos, até 62%. Essa pesquisa feita pelo Gallup e a Universidade de Oxford, no Reino Unido, sob a égide das Organização das Nações Unidas, leva em consideração o quê? PIB, suporte social, ou seja, políticas públicas, suporte social, expectativa de vida saudável, liberdade, generosidade e percepção de corrupção. E o Brasil subiu 8 posições. Melhorou em relação a 2024 e aparece em 36º lugar, enquanto os Estados Unidos caiu a posição. Vocês devem ter visto isso para explicar. Mas peraí, mano, não estamos na beira do caos, na beira do fim, inflação dos alimentos, escândalo, corrupção, serviço público, tal, não existe. Como explicar essa subida? Tá? É claro que não explicaram dessa forma como estou explicando aqui, tal, mas tentaram psicologizar. Foi muito engraçado isso. Psicologizar. De que maneira? Ah, não, porque as pessoas têm que ser felizes pensando no pouco. Então, um almoço com a família. Isso a Daniela Lima parece que está virando expert em enfiar o pé pelas mãos, com uma retórica que tenta explicar notícias inesperadas, como essa do Tarcisão lá no Rio de Janeiro, ao lado do Bolsonaro golpista. Tá, Tarcisão moderado e agora essa. Mas como o país subiu 8 posições no ranking da felicidade? Tá? Não, porque você tem que pensar. Pensar só faltou falar assim: não pode pensar no amanhã, não pensa no futuro, pensa no agora e nos pequenos prazeres da vida. Praticamente isso que foi explicado. Ou seja, psicologizou, tá?
Pensa nas coisas pequenas na vida, nos pequenos prazeres da sua vida, um almoço com a família, um passeio não sei o quê, levar o cão para não sei daqui até lá, fazendo o contraponto da solidão nos Estados Unidos, que se deveu muito a essa queda de posições ao problema da solidão lá nos Estados Unidos, ou coisa que o valha. E sem falar aquela questão candente. Os primeiros colocados aqui do ranking da felicidade tá lá: Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suécia, países de bem-estar, estado do bem-estar social, o welfare state, que o neoliberalismo quer destruir porque acha que isso é o demônio na Terra, o welfare state. Então, você vê países nórdicos que chega a abocanhar até 62%, metade do que você ganha vai para o Estado. Só que os dispositivos sociais, educação, emprego, saúde, você não precisa mais se preocupar. Você nasce sem se preocupar com esses problemas, sem essas questões. E isso tem a ver com o ranking da felicidade. Esqueceram de explicar essa questão. O que é os primeiros colocados são países com welfare state. Tá? O que eles têm? O que os colonistas têm a dizer a respeito disso? Certamente nada a dizer. Tanto é que nem tocaram nesse assunto. Tentaram psicologizar o problema e aquela coisa. A gente sabe, tem outra coisa também, né? Lembrem daquela velha pesquisa, aquela capa da Isto É famosa, nunca fomos tão felizes. Isso no auge do governo Lula, do governo Lula 2. Nunca fomos tão felizes. Essa é uma manchete histórica da Isto É. Então, de repente, um país feliz deu um tiro na própria cabeça. E aí é interessante que a partir disso, do Cristo Redentor decolando, na capa da Economist, começaram as jornadas de junho, protestos, a crise autorrealizável da Dilma. Então, o governo onde as pessoas nunca foram tão felizes, de repente ficaram infelizes, revoltadas e ressentidas. Tá? E aí deu no que deu. Então, você fica pensando, diante de uma notícia dessa, é preocupante. Né? Olha, o povo brasileiro está ficando muito feliz. Subiu 4 posições no ranking. O que é isso? Daqui a pouco estou apoiando uma nova jornada de junho de 2013. Vamos dar outro tiro na cabeça. Nossa, como eu sou feliz. Bum, dá um outro tiro. Preocupante isso. Tá? Então, esses são os drops de hoje. Terminamos, então, aqui com os drops. Vamos à frequência desses drops news, essas notícias, esses comentários feitos em cima, de olho no lance, como diria lá o locutor, de olho no lance, o Silvio Luiz, tá? Vamos ver se a gente transforma isso em uma coisa mais dinâmica, um dia sim, um dia não, ou determinada notícia oportuna que mereça ter um foco bastante rápido, né? Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Infelizmente, a gente vai ter que ter o nosso contato através desses Drops News, pelo enquadramento médico que esse humilde blogueiro, o que cheguei à conclusão que os meus médicos assistem a minha live. Fantástico! Que coisa! Então não pode mais, não pode até melhorar aí o pescoço aí do humilde blogueiro. Mas vamos ver, o espaçamento aí de uns 15 dias, a gente faz uma nova live. E não se esqueçam, apoia a Live Cine Gnose 360. Valeu, gente, até o próximo Drops. Tchau, gente, valeu, obrigado. Tchau, tchau.